o ministro Flávio Dino vetou o efeito automático de leis estrangeiras em território brasileiro, o que acaba por incluir a Lei Magnitsky, apesar dela não ter sido citada diretamente na decisão. O que aconteceu? O Instituto Brasileiro de Mineração propôs uma DPF porque municípios brasileiros têm litigado em jurisdições estrangeiras para conseguir condenação ambiental das empresas envolvidas em rompimento de barragens e outras tragédias ambientais. Diante disso, ele decidiu conceder a tutela de urgência para apontar que leis, atos administrativos, ordens executivas ou judiciais e diplomas estrangeiros não produzem efeito automático no Brasil, devendo antes serem confirmados pelas autoridades brasileiras. Esse caso tem risco de ofensa à soberania nacional porque os municípios brasileiros são entes federados que se sujeitam à Constituição e leis brasileiras, ou seja, eles se sujeitam à soberania nacional. Então eles não podem se sujeitar ao controle de outro país. Isso é vedado no plano internacional, porque não existe uma soberania maior ou mais forte. Então um país não pode querer aplicar seu ordenamento jurídico a outro. Isso tecnicamente, porque na prática o que temos visto é outra história. E isso foi dito expressamente na decisão, inclusive, que apesar de não ter citado nenhum caso específico, apontou que vale para todas as decisões estrangeiras que tentem impor suas normas no Brasil. A decisão determinou que a decisão cautelar da Justiça Inglesa, que determinou a desistência do pedido de tutela de urgência, o Instituto Brasileiro de Mineração, é ineficaz em território brasileiro. As decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil quando homologadas aqui ou se observados mecanismos de cooperação judiciária internacional. Leis estrangeiras, atos administrativos e ordens executivas ou judiciais não produzem efeitos aqui no Brasil, salvo se previstos em nossas normas internas ou depois de passar por um processo judicial aqui. E se isso não acontecer, esses atos são ineficazes em nosso território. Também disse que estados e municípios estão impedidos de propor novas demandas perante tribunais estrangeiros. E aí, nesse caso, a decisão foi monocrática, ou seja, ela foi tomada por um só ministro, então ainda cabe recurso. Mas é bem pouco provável que tenhamos alguma alteração substancial do entendimento. Na prática, isso significa que a Lei Magnitsky não pode ser aplicada aqui no Brasil. E aí, a depender da sua visão política e ideológica, essa decisão pode parecer certa ou errada. Mas ela traz uma segurança jurídica importantíssima para as empresas. Isso porque para as empresas de mineração, representadas pelo Instituto, que entrou com o processo, passam a saber que não precisam se preocupar com uma defesa técnica especializada na Inglaterra, o que pode trazer mais custos para os processos que elas estão enfrentando. Mas também traz segurança jurídica para as empresas estadunidenses que operam aqui no Brasil e de alguma forma deveriam seguir as consequências da Lei Magnitsky. Por exemplo, as operadoras de cartão de crédito. Já havia sido divulgado que essas empresas têm tido incertezas sobre o alcance das sanções e não estavam sabendo lidar muito bem com a falta de diretrizes claras do governo estadunidense sobre como se daria essas sanções para os ministros e qualquer pessoa em território brasileiro. Então, apesar de do ponto de vista jurídico essa decisão não trazer nenhuma novidade, até porque trata de conceitos bem básicos de alcance da lei, é como eu disse, uma lei em regra, ela não pode ser aplicada em outro território. Vai ajudar muito empresas que de alguma forma precisavam cumprir a decisão do governo estadunidense, porque agora elas conseguem se resguardar com essa decisão do STF. A grande questão agora é a gente aguardar para saber como essa decisão será recebida por estados estrangeiros e se eles darão algum tipo de resposta.